Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. A nossa aula de hoje vai ser sobre tipo de discurso, tá? Então eu vou rapidinho aqui compartilhar com vocês, tá? E no dia da live, né, sexta-feira, eu tenho os exercícios no último slide, tá? E no dia da live eu vou corrigir esses exercícios. Aí vocês façam na sexta, tá? Amanhã. E aí na hora da live, 9h30, 9h30 às 10, eu corrijo com vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui agora o material de hoje. Então, vamos lá. O que seria esse tipo de discurso aí? Nós vimos na última aula o relato pessoal, né? Aquela narração com experiências vividas, né? Então, o discurso, ele pode aparecer nesse relato, tipo de discurso, ele pode aparecer nesse relato pessoal, tá? Esses textos narrativos, né? Então vamos lá, relatos pessoais, como quaisquer outros textos narrativos, podem apresentar um fenômeno chamado polifonia. O que é isso? Presença de diferentes vozes no mesmo texto. A gente chama de vozes aí no caso a gente entende como discurso, tá? Com frequência isso se manifesta quando além da voz do narrador, apresentam-se também as falas dos personagens, os quais podem ser introduzidas na narrativa de diferentes formas, que é o que nós vamos ver agora, tá? Como colocar a voz do personagem nesse nosso relato pessoal, nesse nosso texto narrativo, tá bom? Ah, a gente tem o primeiro caso, que é o discurso direto, que é muito comum, né, quando a gente reproduz fala do personagem, tá? Sua estrutura consiste em limites bem definidos entre fala do narrador e fala do personagem, geralmente delimitados por dois pontos, travessões ou aspas. É o que determina essa pontuação aí, é o que determina o discurso direto. Vamos ver os exemplos. Tirei esse exemplo da própria apostila de vocês, tá? Fui torcer as minhas roupas. Aparecida perguntou-me. Dois pontos, na outra linha, travessão. A senhora está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente. Então, quando a gente tem a fala do narrador, logo seguindo uma fala do personagem, a gente tem um chamado discurso direto, onde a gente tem a presença da fala do personagem identificada por essa pontuação aí, dos pontos e travessão, tá? Às vezes aspas, às vezes travessão, mas preciso ter essa pontuação aí para classificar como discurso direto, tá bom? Já o discurso indireto é o contrário, não posso ter essa pontuação de dois pontos e travessão, tá? Consiste em uma apresentação da fala do personagem por meio da voz do narrador, o qual recorta à sua maneira o que o personagem diz. Olha o exemplo. Uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda. Se nós tivéssemos o discurso direto aí presente nessa fala, como que seria? A gente poderia fazer assim. Uma senhora perguntou-me, dois pontos, na outra linha, travessão. O que você acha do Carlos Lacerda? Isso seria o direto, o discurso direto, né? Com dois pontos e travessão. Já o discurso indireto não tem a presença dessa pontuação toda, tá? De dois pontos, aspas, travessão, não tem. É uma frase direta. Então, uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda. Pronto. É a fala do personagem diretamente aí. É a fala do, perdão, a voz do narrador, né? Diretamente aí. Tá bom? E existe mais um tipo de discurso chamado discurso indireto livre, né? Ele está associado a experimentações literárias menos tradicionais, pois as falas do narrador e personagem se misturam com as fronteiras, né? Com as fronteiras pouco claras. Então, nós temos a mistura narrador com personagem, incluindo até os pensamentos, né, do personagem. Olha lá o exemplo. Naquela manhã, durante o café, Paulo pediu desculpas à mulher por sua atitude da última noite. Não era suficiente. Não depois de tudo. Quem ele pensava que era? Então aí nós temos a presença do narrador no início e logo depois
já entra uma pergunta própria do personagem, né? Da fala do personagem. Sem a presença daquela pontuação toda, dos pontos, travessão e aspas, tá bom? Então, quando a gente tem a mistura dos dois tipos, narrador com fala de personagem sem pontuação, a gente chama de discurso indireto livre, ok? E aí, por hoje é só, né? E a gente encerra essa gravação com os exercícios da apostila, né? Páginas 10, 11 e 12. Então, vocês vão fazer no tempo que precisam fazer, tá? Naquele tempinho que você tem da manhã, na aula de amanhã, né? Só os números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só questões objetivas, tá? Só as objetivas. Se eu não me engano, tem uma discursiva só. Mas do número 13 ao 19, tá bom? E aí, na hora da live, eu corrijo essas questões com vocês aí, tá bom? Não deixem de assistir o vídeo, não deixem de fazer os exercícios, para que na hora da live a gente tenha uma troca melhor, tá? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida aí, estaremos amanhã na live, tá bom? Muito obrigado e até mais aí. Até amanhã.